dia 16 horas, para a apresentação de defesa do artigo da Meridiane Cristina de Almeida Santos Silva, que apresentará o seu trabalho de TCC sobre o tema As ferramentas da educação à distância no ensino regular não presencial durante a pandemia de coronavírus. Relatos de criatividade e inovação na prática docente com o uso das tecnologias. Estamos aqui na banca, eu, professora Domitila e a professora Chinete. Meridiane, pode dar início à sua apresentação. Boa sorte. Obrigada a todos, agradeço a presença da banca, cumprimento a todos os membros da banca na pessoa do professor Fernando, que tem sido muito atencioso durante todo esse percurso. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, por esse motivo a minha câmera está desativada, eu estou usando uma câmera externa, que vai aparecer agora no compartilhamento de tela. Um instante. Então, aqui nós temos, na verdade, esse convite eu preparei ontem, né, muito às pressas, gostaria de ter tido a oportunidade de incluir o nome dos membros da banca. Aparece aqui o meu título, As ferramentas da educação à distância no ensino regular não presencial durante a pandemia de coronavírus, e os subtítulos, Relatos de criatividade e inovação na prática docente com o uso de tecnologias, né? Eu tive a grata satisfação de escolher esse tema por ser professora já atuante na educação básica. Eu sou graduada em letras e estou concluindo essa graduação em formação pedagógica também. Bom, o tema geral é a utilização das ferramentas da educação à distância no ensino regular, e como delimitação desse tema, o meu viés escolhido foi tratar da utilização das ferramentas da educação à distância no ensino regular, que não é um tema, não é uma temática muito recorrente, não é uma temática muito comum, né? As ferramentas da educação à distância, elas são muito utilizadas no ensino presencial, são muito utilizadas em cursos completamente à distância, mas utilizar essas ferramentas no ensino regular é uma novidade, né, que aconteceu neste período, neste ano, especialmente por conta da pandemia de coronavírus. Então, as escolas se viram obrigadas, e eu, como profissional da educação, me vi também incumbida da necessidade de inovar e de criar na prática docente com o uso das tecnologias. Como linha de pesquisa, a minha linha de pesquisa é Educação à Distância e Práticas Inovadoras. As questões que nortearam essa minha inquietação tiveram início justamente no período de suspensão das aulas presenciais, com o decreto assinado pelo governador do estado do Maranhão, no dia 16 de março. E a escola foi pega de surpresa. Nós começamos a pensar estratégias não bem-sucedidas de continuidade das aulas, e por já ter uma experiência com educação à distância desde 2008, por já ter sido tutora presencial, tutora à distância, e ter também cursos na área de educação à distância, eu senti a necessidade de colaborar, de colocar em prática aquilo que eu já conhecia sobre educação à distância. Então, as questões que me inquietaram foram: que estratégias pedagógicas eu poderia adotar para a continuidade das aulas de forma não presencial, já que o decreto trouxe a suspensão das aulas, né? Que recursos metodológicos seriam mais adequados para a clientela da escola pública, que plataformas utilizar e como é que se daria a capacitação de professores e alunos. Dentre as minhas hipóteses para essas questões norteadoras, eu pensei na continuidade das aulas através da adoção das ferramentas que já são utilizadas na educação à distância, e com a ressalva de dizer que são bem utilizadas, né? São utilizadas de forma bem-sucedida, né? Ferramentas síncronas e também ferramentas assíncronas. E pensei também na hipótese da adoção de plataformas, os famosos AVAs, né? Ambientes virtuais de aprendizagem, que possibilitem a hospedagem de material didático online,
para acesso pelo usuário, que fosse gratuito e que fosse mediado pelo uso de dispositivos móveis, que na educação à distância é chamado de M-Learning, né, que é o Mobile Learning, ou a educação mediada por dispositivos móveis como tablets e smartphones, né? Então, eu pensei nessa possibilidade. Mais à frente, eu falo um pouco sobre os critérios de inclusão. Como objetivo geral, esse trabalho busca refletir sobre as contribuições que as ferramentas da educação à distância podem trazer agora sob uma outra perspectiva, porque a gente já conhece essas contribuições na educação à distância, completamente à distância, né? 100% à distância. Mas falar dessas contribuições das ferramentas da educação à distância no contexto do ensino regular, que antes era feito 100% presencial, é uma temática com poucos estudos até, e que, de certa forma, é um aspecto da inovação no uso de tecnologias da educação. Com objetivos específicos, o trabalho busca descrever essas iniciativas que esta pesquisadora desenvolveu junto aos seus locais de trabalho, as escolas onde trabalha, tratando especificamente da utilização dessas ferramentas no ensino regular, mas que essas ferramentas também permitissem criar o acesso do aluno, fazer com que ele tivesse acesso aos materiais, às aulas, e também condições de permanência, porque a gente sabe que o índice de evasão na educação à distância é reinante, né? Então, a gente também buscou estratégias não apenas de acesso, mas também de permanência do aluno na escola, mesmo dentro desse cenário tão complexo. O trabalho também busca apresentar práticas pedagógicas, estratégias de aula, porque eu falo de algumas delas, né? Recursos tecnológicos que funcionaram como ferramentas potenciais da minha prática docente durante esse período de isolamento social. E o objetivo também, não menos importante, é que esse trabalho possa fomentar o diálogo, que a reflexão também possa vir a respeito dessas possibilidades que as ferramentas da educação à distância podem trazer para o ensino regular, especialmente o ensino presencial, né? A justificativa para essa temática, para a escolha dessa temática, é justamente a emergência do isolamento social, as mudanças urgentes que esse isolamento trouxe para a educação e exigiram de nós uma nova postura enquanto educadores, exigiram de nós a adoção das ferramentas da EAD para dar continuidade às aulas, para garantir a formação dos estudantes, os direitos de aprendizagem deles, e especificamente para que todos nós pudéssemos passar por esse problema de forma mais consciente, nesse cenário atual. A outra justificativa de relevância social é o cenário ligado, com interferência. A outra justificativa, ainda no aspecto social, é que esse cenário pandêmico mostrou para nós a necessidade de promoção do letramento digital, porque apesar de a tecnologia ter avançado e de muitas pessoas hoje terem acesso a ela, o letramento digital ainda é uma necessidade, especificamente para a comunidade escolar, e também a necessidade de apropriação tecnológica, uma vez que a utilização dos smartphones e tablets pela grande maioria dos usuários limita-se apenas aos mensageiros instantâneos como o WhatsApp ou as redes sociais, né? E tudo isso é necessário para haver o correto manuseio das tecnologias da educação, de modo a propiciar a inclusão digital. Como relevância científica, esse trabalho justifica-se por conta das modificações desse cenário atual, e que a gente sabe que vão trazer impactos, já trouxeram e continuam trazendo para os modos de ensinar e aprender. A gente já ouve pesquisadores e palestrantes afirmando que depois desse cenário a educação nunca mais será a mesma. De fato, isso pode ser comprovado. Além disso, alguns pesquisadores também são recorrentes na fala que tem o seguinte texto: a educação avançou em menos de um ano o que ficou atrasado a passos lentos em 10 anos, por exemplo. Então, a relevância científica desse estudo é que ele pode contribuir para novas estratégias, para outros estudos que virão a respeito do quanto esse cenário tem sido importante para a modificação dos modos de ensinar e aprender, especificamente nos obrigando, nos compelindo, nos forçando
a inclusão mais acentuada das tecnologias da informação e da comunicação na educação. Também é importante falar que a justificativa de relevância científica é a necessidade que se percebeu de formação continuada de muitos professores para o uso das tecnologias aplicadas à educação, uma vez que muitos deles ou são resistentes no uso de tecnologias ou têm dificuldades de manuseio. Também tem relevância científica porque é necessário haver o desenvolvimento de políticas públicas de incentivo ao letramento digital dos estudantes, professores e comunidade escolar em geral. Também é importante para nós, aqui no contexto de Maranhão, especificamente, porque o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, na pessoa do secretário Felipe Camarão, já anunciaram nas mídias do governo, nas redes sociais, na assessoria de comunicação, que a adoção do ensino híbrido aqui no Maranhão já é uma temática, já é uma realidade futura, já pensada agora, mas para ser executada a curto prazo, diante da persistência dos casos de Covid-19 no Maranhão. Então, o fato de haver um pensamento voltado para o ensino híbrido no Maranhão já nos faz pensar que nós precisamos conhecer mais a respeito da utilização das tecnologias na educação. E a pesquisa também trata de uma temática pertinente, é uma temática importante porque, de certa forma, ela também contribui para a construção do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico. Para a fundamentação teórica, o documento mais importante que eu coloquei aí logo como primeiro é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, versão de 2017, anunciada em 2018, porque a gente vem falando do uso de ferramentas da tecnologia da informação e comunicação na escola, como se isso fosse algo novo. E, na verdade, já em 2017, a BNCC já preconizava, né, que as escolas deveriam formar um estudante para o uso consciente, crítico, significativo, reflexivo e ético das tecnologias, né? De modo que ele possa acessar, disseminar informações, ser também um produtor de conhecimentos e exercer o protagonismo na vida pessoal e coletiva. Então, apesar do cenário pandêmico só cobrar essa postura de nós agora, essa realidade do uso de tecnologia já era prevista pela BNCC ainda na sua elaboração e publicação em 2017. A respeito da pertinência das ferramentas da educação à distância no ensino, eu cito Moran, José Moran, que é um estudioso da área do uso de tecnologias da educação, e ele fala o seguinte, ele diz que os modelos que a gente utiliza hoje, especialmente no ensino presencial regular, são modelos tradicionais inadequados, né? Estão ficando cada vez mais inadequados. Por quê? Porque ele diz que educar com as novas tecnologias é um desafio que até agora não foi enfrentado com profundidade. Na verdade, o que a gente tem feito, o que nós fizemos nesse ano de 2020, o Brasil como um todo, foram adaptações, algumas mudanças, e dessa vez uma mudança brusca. Nós fomos pegos desprevenidos, né, de modo surpreendente, e tivemos que adaptar repentinamente as formas de ensinar e de aprender, os processos educativos. Então, o Moran, ele diz isso, que é um desafio porque a gente ainda não enfrentou o ensinar com tecnologias com profundidade. Eu cito também o Mark Prensky, o seu livro de 2011, o livro Nascidos na Era Digital, em que ele fala da existência da velha pedagogia, que ele fala da nova pedagogia, né? Ele diz que ele concorda, ele corrobora, na verdade, o que Moran diz, né? Que essa velha pedagogia centrada em um professor que fala o tempo todo e que transmite conteúdos, ela é uma pedagogia já ultrapassada, ela tem ainda tido alguma eficiência, mas exige uma nova pedagogia, uma pedagogia que coloca o aluno no centro, em que o professor não seja mais o único transmissor de conhecimento, mas que ele seja uma espécie de mediador na orientação do uso dessas ferramentas, de ensinar o aluno a como buscar a informação, onde buscar essa informação e de que forma utilizá-la, mediada por tecnologias. Ainda dentro dessa temática da pertinência das ferramentas da educação à distância no ensino, eu cito a Lúcia Amante, em que ela fala que os avanços na internet ela já apresentam, na verdade, só um instante. Vou dar continuidade.
Então, o que a Amante diz a respeito do uso das tecnologias na escola? Ela apresenta os prós e os contras. E ela diz o seguinte, que apesar de os avanços na internet terem sido grandes e muitas pessoas têm tido acesso a essas tecnologias, elas também promovem o que ela chama aqui de divisão digital. Porque, de um lado, há aqueles que têm acesso a essas tecnologias e, de outro lado, há aqueles completamente sem acesso a elas. E essa divisão digital vai gerar também uma exclusão social, consequentemente, uma exclusão digital, e isso vai gerar mais desigualdade de oportunidades educacionais. Então, ela apresenta esse caso, e, ao mesmo tempo, apesar dessas desigualdades, a escola ainda é um dos poucos espaços onde o aluno tem contato com tecnologias, especialmente o aluno de periferia, então, mesmo com esse contraste, né, mesmo com essa questão da desigualdade no uso de tecnologias, da não democratização do acesso a elas, a Lúcia Mante ainda defende que, mesmo assim, mesmo com esses entraves, ainda é a escola um dos poucos espaços que oportuniza ao aluno o acesso, a utilização e a apropriação desses instrumentos como forma de acesso à cultura. Guimarães e Guimarães também pensam que a inclusão da informática e do letramento digital na educação formal como um todo é algo necessário, porque elas justificam dizendo que ainda há muitas pessoas excluídas desse letramento digital, especialmente idosos de educação de jovens e adultos, que são completamente excluídos dessa cultura e das práticas de multiletramentos. No trabalho escrito, quando eu enviei para a banca, eu fiz uma nota de rodapé especificando o que são esses multiletramentos, né? Na teoria da linguagem do ensino, os multiletramentos, eles são todas as possibilidades de utilização da linguagem em um contexto social, considerando tanto a materialidade escrita desse texto, quanto as plataformas que dão suporte a eles. E as tecnologias, elas têm sido plataformas de divulgação da língua, da cultura e de transmissão do conhecimento. Então, seria necessário pensar nessa inclusão da informática também com vistas ao letramento digital na perspectiva dos multiletramentos, né, que é uma proposta para o ensino de língua portuguesa. Aqui eu trago a tabela das publicações que foram consultadas. A tabela foi pensada considerando como descrituras tecnologias, EAD, educação como um todo, apropriação tecnológica, e a tabela que mostra aqui o nosso trabalho, ela vai mostrar todos os autores, né, o ano de publicação da obra, a origem e um pequeno resumo sobre o que a obra discorre. Então, no ano de 2010, eu não preferi colocar por ordem alfabética, eu preferi colocar por ordem cronológica, tá? No ano de 2010, eu consultei Mark Prensky, que escreveu o artigo O Papel da Tecnologia no Ensino na Sala de Aula, publicado na revista Conjecturas, Caxias do Sul, e o Prensky, ele é o primeiro criador do termo nativos digitais, né, em que ele diz que os nativos digitais fazem parte dessa geração de nativos digitais, todos aqueles nascidos depois de 1980, porque já nascem envoltos em uma sociedade que utiliza de forma corriqueira a tecnologia. Os nascidos anteriores a 1980 são os chamados imigrantes digitais, né? São as pessoas que estão tendo que aprender a conviver com essa tecnologia. E na escola a gente encontra os dois grupos. A gente encontra o aluno como nativo digital e a gente encontra ainda alguns professores como migrantes ou imigrantes digitais, ainda tentando se adaptar a essa nova realidade. Nessa obra, o Prensky apresenta aquela diferença entre a velha e a nova pedagogia, apontando as tecnologias como principais recursos para essa nova pedagogia. Consultei também John Poffer e Gasser, de 2011, escreveram um livro Nascidos na Era Digital, um é americano, o outro é suíço. Então, a própria escrita do livro deles aqui aconteceu mediada por tecnologias, né, porque foi uma escrita colaborativa através da ferramenta Wiki. Um escrevia, depois o outro complementava, havia reuniões síncronas, assíncronas, né? Então, o próprio livro é fruto de uma vivência de EAD, publicado pela editora Artmed, e eles também retomam o conceito de Prensky a respeito dos nativos digitais,
que tem as interações mediadas por tecnologias e apresenta as modificações que essa tecnologia trouxe para a vida moderna. Em 2012, a gente tem Fernando Costa, Carla Cruz, Elizabeth Cruz e Sandra Pradão, que escreveram Repensar as TICs na Educação, o professor como agente transformador, e é da editora Santillana. Na verdade, é um manual, é um guia prático para o uso de tecnologias na escola. Nós temos Lúcia Amante, em 2013, que escreveu Tecnologias Digitais e Desigualdade de Oportunidades, começar na educação infantil. Então, elas discorrem sobre essas desigualdades que as tecnologias trazem para a educação, mas também consideram as tecnologias como um propósito de melhoria e de democratização do conhecimento. Aqui no ano de 2019, nós temos Estevão Guimarães e nós temos o Leide Guimarães, que trataram do uso do WhatsApp no cotidiano das pessoas idosas, letramento digital na interação comunicativa, também é um artigo publicado na obra Demandas e Contextos da Educação no Século XXI, pela editora Atena. A autora ela fala do relato de experiência dela com a metodologia de sala de aula invertida, utilizando a plataforma WhatsApp. Em 2019, nós temos Rosana Kripka, e nós temos ainda Regis Lam, nós temos Lore Viale, e eles falam da formação de professores e uso de TIC, desafios e possibilidades, também na mesma obra que eu falei anteriormente. Eles falam da importância das TICs e do trabalho delas para a educação. Aqui em 2020, eu consultei a Base Nacional Comum Curricular, Ministério da Educação, um documento que define essas aprendizagens fundamentais dos estudantes brasileiros. Voltando aqui. Em 2020, ainda José Moran, que fala da educação inovadora presencial e à distância, então ele aponta a possibilidade de as ferramentas da educação à distância serem também utilizadas com êxito na educação presencial. E nós temos aqui Sartori, o RES, 2020, que falam das estratégias de produção de material escrito na EAD, porque o texto escrito para a EAD também precisa ser adaptado para essa linguagem própria, e elas falam sobre isso. A respeito da metodologia, o Universo da Amostra se localiza no município de Codó, são 2 escolas públicas, uma da rede estadual e uma da rede municipal de ensino, respectivamente, uma do ensino médio e uma do ensino fundamental. A pesquisa ela é de abordagem qualitativa, considerada uma pesquisa-ação, porque busca identificar um problema e apresentar uma solução para esse problema. Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, conforme os objetivos, ela é também considerada exploratória e explicativa, e quanto aos procedimentos, bibliográfica, por fazer revisão de literatura, de material já publicado, e de campo, por observar uma realidade existente. Os critérios de inclusão para a fundamentação teórica da pesquisa foi a leitura de artigos e livros publicados nesse período de 2010, na verdade, a 2020, tendo como descritores as palavras-chave educação à distância, educação, tecnologias educacionais, e a pesquisa trata do trabalho compreendido nos meses de março a novembro de 2020. Bom, em uma das escolas onde eu trabalho, a Escola Lúcia Boima Araújo, nós tivemos no dia 16/3 de 2020 o decreto do governador suspendendo as aulas presenciais, e a partir disso eu comecei a realizar estudos de possibilidade de plataforma que pudesse atender a nossa necessidade de continuidade das aulas. Tentei inicialmente a plataforma Moodle, uma tentativa mal sucedida, porque essa plataforma precisa de um site de hospedagem. Existe o software, mas eu não tinha domínio para um site. A plataforma Coursify, ela também não se mostrou adequada, porque ela tinha algumas limitações. O professor podia apenas postar material e cada aluno teria que receber um e-mail individualizado para o seu cadastro. Então, a plataforma mais adequada foi a plataforma Google Classroom, porque tem uma interface mais simples e mais intuitiva. Antes da plataforma, nós tentamos utilizar e-mails para as turmas. Foi também uma tentativa mal sucedida, uma vez que seria uma senha única para vários usuários terem acesso. E a gente sabe que o Google ele faz bloqueio de acessos simultâneos, né? Quando alguém tenta acessar uma conta sua em outro lugar, você recebe uma notificação dizendo que aquela tentativa foi bloqueada. Então, nós usamos também os grupos de WhatsApp como forma de interação. A plataforma escolhida foi o Google Classroom, as ferramentas utilizadas nesse período, as mais utilizadas são o Google Classroom, sala de aula, o YouTube como repositório de conteúdos, o Zoom e o Google Meet como instrumentos para aula síncrona. Alternativa aos alunos sem acesso? Sim, porque o aluno que não tem acesso, ele poderia ir à escola e receber o material impresso, devolvendo
esse material num prazo determinado. No Lúcia Boema Araújo, para a inclusão desse trabalho, eu levei em consideração o que Costa diz, né? Não se trata apenas de reconhecer a importância da tecnologia na educação ou a utilização dela. Então, eu destaco aqui em negrito, né? O ideal é, sim, procurar saber qual é a tecnologia que existe, o que é que ela permite fazer, qual o grau de dificuldade em termos de aprendizagem para os alunos, quais os requisitos técnicos são necessários para a utilização delas. Então, não foi apenas escolher uma plataforma, foi pensar se ela atendia essas necessidades básicas. Então, no período de 22 de março a 27 de março de 2020, nós fizemos o cadastro de membros na plataforma, gravação de tutoriais de acesso, eu precisei fazer, porque muitas pessoas não tinham conhecimento, apropriação tecnológica suficiente para manusear a plataforma. Isso foi feito para professores e também para alunos. Aqui eu trago algumas estratégias, eu não vou me alongar nelas, porque a banca já fez a leitura. Eu tenho aqui as notas de rodapé, né, de trabalhos que foram desenvolvidos, né? Eu capacitei professores e alunos para a utilização da plataforma com gravação de tutoriais de apropriação digital, hospedados no YouTube. Eu nunca tinha tido um canal no YouTube, então eu me vi na necessidade de criar de aprender a manusear para poder ajudar outras pessoas. Também trabalhei com produção de conteúdo, gravando as minhas próprias aulas, em vez de usar o material já disponível no YouTube. E usa esse YouTube como repositório para que o aluno depois possa ter uma revisão do conteúdo, caso ele não tenha tido acesso na data. Gravação de aulas e tutoriais no modo screencast, como esse modo que eu estou apresentando o trabalho para vocês agora, com uma janela aqui mostrando o meu rosto, slides ou vídeos aparecendo, né? Gravações no modo screencast com softwares Skype, Zoom, Meet e o Acerthink, edição de vídeo online. Aí eu cito aqui as ferramentas, utilização de aplicativos de edição de vídeo para dispositivos móveis, KineMaster, AZ Screen Recorder, do Recorder, Mobizen gravador de tela, elaboração de aulas interativas através da plataforma Nearpod, na modalidade de um quiz que eu criei com os meninos, e também um slide interativo, leitura de obra literária através de audiobook, uma vez que muitos alunos têm resistência à leitura linear tradicional, retextualização de vídeos, vídeos mais atualizados em uma linguagem mais contemporânea de obras literárias, utilização de vídeos complementares como paródias, textos de stand-up comedy disponíveis no YouTube como forma de complementariedade às aulas síncronas. Utilização da ferramenta MindMister para a criação de mapas mentais e conceituais, utilização da ferramenta Canva, que foi a que eu utilizei para fazer o convite que eu apresentei lá no comecinho do slide, né? Tanto para criar os banners de formulários eletrônicos, quanto para as frequências online, consultas públicas à comunidade. Ainda utilizei a ferramenta Mentimeter, que permite interação em tempo real com os estudantes, e eles iam colocando palavras-chave que resumissem o conteúdo da aula anterior como forma de revisão. O Google Forms para avaliação e pesquisas, o Google Classroom e o Google Meet como plataformas, respectivamente, assíncrona e síncrona para a sala de aula, e o WhatsApp também para envio de material, para acompanhamento, para interação. Na outra escola em que trabalho, a escola da rede municipal, a gente começou um pouco mais tardiamente, as aulas remotas só tiveram início no dia 8 de junho de 2020 e o período até agora, período da defesa desse trabalho. Então, nós começamos um pouco tardiamente, a principal ferramenta de interação e envio das atividades era o WhatsApp Message, sobrecarregando o dispositivo. Primeiro período letivo foi de adaptação, e a metodologia que eu particularmente adotei foi gravação de pequenas videoaulas de até 10 minutos. Qual o problema disso? Muitos alunos acessam por dados móveis e os dados móveis não davam conta de carregar vídeos no YouTube. Alternativa para isso, eu também elaborei meu próprio material didático em Word PDF com linguagem especificamente adaptada para a modalidade EAD. A metodologia adotada para esse material escrito foi a estrutura do texto didático aplicado a EAD, que é chamado de linguagem dialógica instrucional, que nada mais é do que a transposição da linguagem oral de uma aula expositiva para as aulas online, né, para um texto escrito para a aula online. Então, aquilo que eu ia dizer de modo oral na aula, eu tive que escrever como se eu estivesse dialogando com o estudante. Vamos lá, você sabe o que é isso? Sugiro que você faça uma pesquisa, então, adequando essa linguagem. Para Sartori e para Hesley, o texto para as aulas online, ele deve ser autoinstrucional, porque o professor não está fisicamente presente, de modo a facilitar a aprendizagem do aluno,
na ausência física do professor, a escrita desse texto deve incentivar a autonomia, a autossuficiência do estudante, porque objetiva a aprendizagem dele a partir da organização do processo. Então, nesse material, o aluno deve ser muito bem orientado sobre tudo que ele precisa fazer e a forma como ele vai ser avaliado. Aqui eu tenho uma imagem com feedback do aluno dizendo que a aula parecia, ele gostava muito dos textos, das atividades, porque parecia que a atividade conversava com ele. Então, como ferramenta de avaliação, eu também atuei na formação continuada para professores nessa escola, ensinando, trazendo uma capacitação sobre como os professores poderiam realizar as avaliações online. Então, o primeiro período letivo pouco a gente fez, mas a partir do segundo período letivo, muitos professores conseguiram, de forma autônoma, elaborar suas próprias avaliações online, que otimizaram até o trabalho de correção. Para as considerações finais, o que é importante mostrar? É importante mostrar que todos esses recursos a respeito dos quais eu discorri, apresentei, eles se mostraram importantes ferramentas para a realização do trabalho docente nesse período de pandemia, de forma sistematizada e ininterrupta. E que este novo cenário ele vai exigir uma nova postura de nós, portanto, é nossa missão garantir formas diversificadas para atender tanto os alunos que têm acesso, quanto aos alunos que não têm acesso a essa tecnologia. Mostrou também a necessidade de formação continuada dos professores para o uso de tecnologias aplicadas à educação e políticas de incentivo ao letramento digital e à apropriação tecnológica. É importante também entendermos que essa adequação repentina dos processos educativos não deu tempo para uma formação continuada adequada para o uso de tecnologias, e o maior entrave percebido foi justamente essa ausência do letramento digital por alguns professores e alunos, evidenciando que o uso dessas tecnologias é limitado à utilização de redes sociais e aplicativos de conversa, em sua grande maioria o WhatsApp, tendo sido esse o meio mais utilizado para a comunicação durante esse período. Então, o estudo mostra que tecnologias como o celular, por exemplo, podem futuramente suprir a ausência de laboratórios de informática nas escolas e podem ainda promover a desterritorialização da escola e sua transposição para as redes, ou seja, acabou aquele problema de escola parar de ter aula porque a escola está em reforma, porque a escola sofreu enchente, como é o caso da minha realidade, né? Minha escola fica às margens do rio Itapecuru e é constantemente inundada. Então, quando a gente precisar se deslocar, a gente já vai ter uma alternativa, né? Que seriam aulas remotas. Então, o estudo mostra que as tecnologias são potenciais para o uso na educação e que elas podem servir como importantes aliadas, superando, inclusive, essas limitações estruturais das escolas. Aqui eu trago as referências, que já estão no trabalho escrito, e estou à disposição da banca para as considerações. Parabéns, Meridiane. Estão me escutando bem? Sim, sim. Pois é. Muito boa a sua apresentação. Nesse momento, vamos fazer as considerações e arguição, caso tenha. Passo a palavra agora à professora Shirnete. Professora. Ela está com um problema aqui de conexão. Vamos passar, então, a palavra à professora Domitília Lopes. Boa tarde, Meridiane. Boa tarde, professora. Acertei o nome, né? Acertou sim. Olha, você trouxe linguagens para essa apresentação que me deixaram maravilhadas, como, por exemplo, letramento digital. São temas que a gente não ouve muito no dia a dia. Você trouxe migração digital e migração digital. Palavras são também termos que a gente não utiliza no dia a dia. Eu comecei perguntando ao seu orientador há pouco e depois eu me toquei que a gente estava ao vivo. Como você tinha conseguido desempenhar, como você tinha conseguido escrever sobre esse tema, se ele ainda está urgente na atualidade, né? E aí, quando você começou a discorrer sobre ele, eu comecei a perceber no seu palavreado que você tinha autonomia para falar. E me deixou maravilhada a respeito do tema. Você se apropriou de todos os saberes referentes ao seu tema, né? E isso demonstra o quanto você pesquisou, que era a minha dúvida.
entendeu? Porque como nós não temos esse tema muito, nós não temos livros, nós não temos bibliografia a respeito dele, no seu artigo, né? E aí você foi me dando a resposta ao longo da sua explanação. Uma prova disso é que eu estou falando com você de um outro estado, usando a tecnologia para estar presente na sua banca. Então, eu não tenho muita coisa a instigar a respeito do que você apresentou. Eu tenho a te parabenizar. Foi uma excelente apresentação. Os termos, o linguajar, sua segurança diante dos temas abordados. Ela volta, a professora Chinete botou aqui para eu perguntar para você a respeito da sua experiência com o WhatsApp, que você falou aí. Certo? Você não escolheu essa ferramenta, mas como você viu a questão da relação professor-aluno com a utilização do WhatsApp? Então, o que os pesquisadores falaram e a respeito da nossa experiência, né? A ferramenta de utilização de WhatsApp, ela se mostrou importante mais para interação. Inicialmente, ela serviu como transmissão de material, envio de material, mas isso por tempo limitado. A gente continua enviando isso para as turmas, né? Nós somos convidados na escola, no horário de aula, anunciar aos alunos qual é o horário da aula, dar as instruções, não apenas dizer, olha, pessoal, nós temos aula na plataforma, não, mas de colocar os comandos, dizer qual é a pauta do dia, o que se espera do aluno e quanto tempo ele tem para responder. Essa ferramenta, tanto na rede pública quanto na rede municipal, porque na rede municipal é a nossa principal ferramenta de comunicação. Então, nós enviamos material por lá, na rede municipal, né, via WhatsApp. Na rede estadual, essa ferramenta ela se mostrou produtiva nos 3 níveis. No noturno, nós temos educação de jovens e adultos. Então, a plataforma Google Classroom e as aulas mediadas pelo Google Meet não tiveram êxito para nós com o aluno do noturno. Por quê? Esse aluno do noturno é um aluno que trabalha o dia inteiro e que à noite já chega 7h30, 8 horas, às vezes 9 horas do trabalho. Então, ela não se mostrou uma ferramenta potencial. A outra observação que nós tivemos com relação ao aluno do noturno é que ele estava ficando sobrecarregado com atividades, 15 disciplinas por semana, 15 atividades por semana. Ao final de um mês, o aluno teria mais de 40 atividades. Então, nós pensamos para o aluno do noturno em manter apenas as interações via WhatsApp, com postagem de material por lá, e até a nossa forma de avaliação com o noturno é diferenciada. A gente não posta conteúdos durante a semana. Aliás, nós não postamos atividades mais nas disciplinas. O que nós fazemos é postar os conteúdos das aulas durante a semana e a cada sexta-feira, ou seja, a cada final de semana, nós temos uma avaliação por área de conhecimento. Então, na primeira semana de novembro, são todas as disciplinas da área de linguagens. Na segunda semana de novembro, todas as da área de exatas. Na terceira semana, todas as da área de humanas. A gente dividiu dessa forma e a gente notou que o aluno do noturno tem correspondido melhor às nossas expectativas e o índice de evasão diminuiu bastante. Para o matutino e o vespertino, a gente continua com a metodologia de plataforma, né? Nós fazemos um horário alternado. Em uma semana, algumas disciplinas trabalham só postando conteúdos na plataforma Google Classroom, e na semana seguinte, aquela disciplina que na anterior postou aula, na semana seguinte tem aula mediada por videoconferência. Então, o WhatsApp ele tem sido uma ferramenta fundamental, porque ela é instantânea, ela de certa forma, resolve a inquietação do aluno no momento em que ele precisa dela. O único entrave, não seria um entrave, mas o WhatsApp trouxe nesses tempos a publicação dos nossos números de contato, né? Nós deixamos de ser pessoas que têm um número apenas pessoal, nosso número agora é também um número de trabalho. E é uma ferramenta importante, especialmente para o aluno do noturno, porque esse aluno do noturno não tem completamente essa apropriação tecnológica e esse letramento digital suficientes para postar um arquivo, para enviar um vídeo, para fazer o download de um arquivo pela plataforma. Então, a plataforma de WhatsApp é bem mais simples, ele já conhece, do dia a dia, e ela se mostrou bastante potencial
e essencial a esse trabalho nesse momento. Muito obrigado. Eu vou... Professora Chinete, você escutou? Se escutou, dê um feedback aí se você está satisfeita com a resposta e se tem mais algum questionamento para a nossa aluna Meridiane. Enquanto ela dá o feedback, eu gostaria de parabenizar eu e todo o seu trabalho, eu acompanhei aí por todo esse período. Eu esperava, assim, até uma coisa menos suntuosa. Você se superou e superou as minhas expectativas. E quero aqui ratificar o que a professora Domitila falou sobre a questão da sua fala, né? E de toda essa sua vivência que você tem. Então, mesmo eu tendo lhe acompanhado esse período, não, nesse momento não deu para perceber essa sua conexão com o que você estava falando. A professora Domitila aí voltando, graças a Deus. Então, isso foi muito bom, porque eu vi o quão você está conectado com esse tipo de trabalho. E esse seu trabalho, na verdade, foi uma pesquisa onde você mesmo estava inserido. Dá para perceber muito bem isso, né? Com o seu trabalho, tanto na rede pública quanto na rede privada. Ou quanto na rede municipal quanto na rede estadual. Fiz algumas anotações, mas que já fui contemplado pela fala da professora Domitila, a priori, então vou pular. E quero dizer que quando você fala, Morando, sobre os desafios, isso também é muito importante, porque nesse momento a gente viu como foi dificultoso aquela questão dessa adaptação, né, entre a tecnologia para aqueles que não tinham nenhuma experiência. E parece que fala sobre essa nova pedagogia. Então, é isso que a gente quer buscar, uma interação com essa nova pedagogia e fazer com que a gente supere esses desafios. Então, os dois autores aí conectando e falando, e o que você colocou isso muito bem, ok? Eu só também tenho que lhe parabenizar e dizer mais uma vez, você superou a minha expectativa. Eu sabia que ia ser uma coisa boa, mas não sabia que ia ser uma coisa excelente, viu? Obrigada. Parabéns com a apresentação do seu trabalho. Eu já tinha percebido isso na própria escrita, com os termos, da forma que você colocou, da forma que você relatou. E isso foi muito gratificante, porque também para mim foi um grande aprendizado. E nós sabemos que aprendemos um com o outro, nós aprendemos um com o outro a cada dia, né? Quero também lhe parabenizar e lhe agradecer por isso. E agora eu quero ver se a professora Domitila está nos escutando, se ela quer voltar e retomar alguma fala que ela deixou de fazer. Bom, eu acredito que ela não esteja, ela acabou de me ligar aqui, mas eu não atendi, foi justamente na hora que eu estava falando com você. Ela está só dizendo aqui, Fernando, o que aconteceu? Minha amiga, sua conexão caiu, né? Então, aqui, ó, está fazendo parte disso. Eu criei um grupo entre a banca, né? E a gente está se comunicando aqui pelo WhatsApp. A Xirnete fala que está satisfeitíssima com a sua resposta e que você... Estou lhe ouvindo, viu, amigo? Trabalho. E aí, o Domitila está conseguindo nos escutar? Estou lhe ouvindo, Fernando. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Ela ouviu meu comentário direitinho? E aí, Meridiane? A sua chamada foi interrompida. Pois, Meridiana, deixa eu começar novamente. Eu fiquei maravilhada com o seu trabalho. Você trouxe alguns temas que são pertinentes ao nosso tempo, como letramento digital, como migração e migração digital, formação de professores, inclusão digital. E o que mais me deixou assim em êxtase foi que o seu trabalho parte da sua experiência. Nele está contido a sua experiência, né? E isso me deixou completamente maravilhada. Meus parabéns pelo seu trabalho. Ele merece ir para frente, merece ser publicado. Você fala com muita propriedade. E esse trabalho precisa que outras pessoas tenham acesso a ele. Por isso você precisa dar continuidade a ele, viu, meu amor? Fernando? Obrigado, professora. A Xirnete... Já submeti, inclusive.
a uma revista. Muito bom. Deixa eu ver bem aqui. Então, nós não temos mais nenhum questionamento e nem mais uma colocação a respeito sobre o seu trabalho. A gente solicita Professor, o senhor falava antes da professora Domitila, o senhor falava da professora Shirlene, algo que o senhor estava lendo aí no grupo da banca. Repita aí. O senhor estava lendo um comentário da professora Shirlene. Shirlene diz, aqui no grupo. Ah, tá. Aí foi quando a professora Domitila entrou. Colabora com as palavras da professora Domitila, que realmente você mostrou muito domínio sobre o seu trabalho e que você, na verdade, deu continuidade ao que você já faz no cotidiano. Então, que foi um trabalho de grande aceitação, porque é uma coisa que você vem fazendo diuturnamente. E ela lhe parabeniza e diz também, como a professora Domitila, que esse trabalho deve ser publicado e dado continuidade para que outras pessoas tenham acesso. Obrigada. E agora a gente pede que você permaneça aí, nós vamos nos ausentar um pouco, vamos continuar na sala, vamos desligar microfone e câmera para que a gente possa fazer a sua avaliação. Ok, aguardo. Mensagem da Renata. Parabéns, Meridiane, pelo excelente trabalho. Muito obrigada pela presença. Estamos terminando. Aleluia. Glória a Deus. Estamos de volta. Estão todos me escutando? Sim. Então vamos lá para a data de defesa de monografia. No dia 26 de novembro de 2020, às 16 horas e 1 minuto, de forma remota na plataforma Google Meet, ocorreu a defesa da monografia intitulada As Ferramentas da Educação à Distância no Ensino Regular Não Presencial durante a Pandemia de Coronavírus, relatos de criatividade e inovação na prática docente com o uso das tecnologias, da acadêmica Meridiane Cristina de Almeida Santos Silva, do curso de Licenciatura em Formação Pedagógica, EAD, do IFMA, Campus Caxias. Compuseram a banca examinadora os professores Fernando Malheiros Nunes, orientador, Domitília Lopes de Souza e Shirnete Bucá Sobreira Malheiros Nunes, examinadores. Após a apresentação oral, a acadêmica foi arguida pelos componentes da banca, que reuniram-se reservadamente e decidiram a nota 10, sendo considerada a aluna aprovada. Meridiane, parabéns mais uma vez. Professora Domitília, se você tiver mais alguma coisa a falar. Meridiane, parabéns. E seu artigo merece virar livro, viu, meu amor? Amém. Seja feliz, muita sorte, leve seu conhecimento aí para o mundo. Ele está pronto para ser compartilhado, viu? Parabéns. A professora Juliette colocou aqui que o seu trabalho deve seguir em frente e que você deve continuar com o seu trabalho docente,
com essa mesma motivação que foi apresentado. Você é um orgulho para a classe, abre aspas, você é um orgulho para a classe docente. Parabéns. Fico feliz em saber que tenho colegas com esse perfil. Show, seja feliz. Show de bola. Shirnete Bucá. Obrigada. Então, nesse momento, nós desfazemos a sala e, mais uma vez, quero lhe parabenizar e que estou ainda aqui para qualquer informações ou esclarecimento. Vamos nos comunicar via WhatsApp, via e-mail e conte comigo para o que você precisar, viu? Muito obrigado, uma boa tarde. Quero agradecer à professora Domitília pela disponibilidade, à professora Chinete, apesar das nossas dificuldades tecnológicas, isso é normal, mas eu tenho certeza que foi de grande valia para todos os presentes. E que a gente só tem a agradecer pelo que nós vimos e pelo que nós aprendemos com a apresentação do seu trabalho. Mais uma vez, parabéns. Quero agradecer ao professor Fernando por todo o acompanhamento, por toda a atenção dispensada. Agradecer as palavras lindas e de incentivo das professoras Domitília Lopes e professora Shirlene Bucá. Agradecer a presença da professora Cecília. Agradecer por toda a dedicação, toda a orientação ao longo do curso de formação pedagógica. Agradecer a colega Renata, presente aqui na minha defesa. E agradecer, de forma geral e mais do que necessária, a Deus, fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, e a honra e a glória são para Ele, desse trabalho e das palavras que vocês colocaram. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.